Olá, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. É minha primeira apresentação aqui e eu gostaria de agradecer inicialmente ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo por essa oportunidade e agradecer também ao Kleber pelo convite. E o nosso objetivo aqui é comentar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida do Espírito Emmanuel, livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Inicialmente, eu gostaria de pedir a colaboração de todos no sentido de acessar e divulgar as redes sociais, no Facebook, no Instagram, do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, para que esse trabalho possa ser divulgado, possa se ampliar, e também esse vídeo também peço a vocês a colaboração também de curtir e de fazer o compartilhamento para que ele possa também ampliar cada vez mais o trabalho do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Muito bem, o nosso tema aqui hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, é o tema ou a lição número 57. Vocês estão acompanhando aí na tela. A lição 57, ela tem o nome Dinheiro. Então vejamos que é um tema interessante. Vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer sobre esse tema do dinheiro. Inicialmente, o Emmanuel ele faz uma citação, que é uma citação das epístolas de Paulo, da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Então vamos ler esse trecho da epístola de Paulo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo de Tarso. Então, Paulo, nessa epístola a Timóteo, Paulo que já há muito tempo já estava nas suas andanças divulgando o evangelho de Jesus por muitos lugares, por muitas diferentes cidades, Paulo escreve essa epístola a Timóteo no sentido de encorajar o discípulo Timóteo, no sentido de dar a ele esclarecimento, orientações. Esse é o objetivo de Paulo com essa epístola ao discípulo Timóteo. E não é diferente com Emmanuel. Emmanuel também, através desse seu livro, Caminho, Verdade e Vida, procura trazer para todos nós também esclarecimentos, orientações. E sobre esse tema dinheiro, vamos ver o que ele inicia aqui nesse texto, aqui no item número 1. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Então, logo de início, o Emmanuel está salientando que o Paulo não está dizendo que o dinheiro em si mesmo seja um problema. Então, não é a coisa em si, não é o dinheiro em si mesmo que representa um problema. No número 2, Emmanuel nos diz: várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto dinheiro, no caso, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Então, aqui o Emmanuel está trazendo Jesus para dentro dessa lição 57, para citar Jesus e mencionar que Jesus entrou nesse assunto do dinheiro, dos bens materiais em alguns momentos. Então, Paulo vai trazer agora algumas citações também de Jesus. Eu vou tomar aqui uma aguinha rapidamente. O calor está intenso. Então, continuando, Emmanuel vai nos dizer agora no item 3: recebendo certos alvitres do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, ou seja, com a figura de César na moeda, recomenda Jesus que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Então, Jesus está citando aqui aquela famosa passagem do Evangelho.
algumas pessoas chegam até Jesus com a moeda, onde tem a figura de César, e perguntam a Jesus se devemos, né, o povo judeu deve pagar os impostos ao Império Romano. E Jesus então responde que eles devem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui é importante já deixar claro o ensinamento que está sendo pontuado aqui por Jesus, que tem relação direta com o ensinamento da doutrina espírita. Quando a doutrina espírita nos ensina que o universo ele é composto por dois elementos, matéria e espírito. Então, tudo que existe no universo se resume a dois elementos, a matéria e o espírito. E quando Jesus diz, dai a César o que é de César, Jesus está dizendo, existe o elemento matéria. A matéria existe, ela está aí, existe a moeda com a figura de César, com a qual se paga impostos, isso é matéria. E a Deus o que é de Deus. E aí Jesus está dizendo, olha, existe um outro elemento também, não é tudo só matéria, existe o elemento espiritual. Então esse é o primeiro ponto que Emmanuel está trazendo para fazer os seus comentários sobre o assunto. Em seguida, vem o item 4 aqui no texto. Numa de suas mais lindas parábolas, Jesus emprega o símbolo de uma dracma perdida. Aqui também Emmanuel está fazendo a citação de um trecho do Evangelho, onde Jesus conta essa parábola relativa à dracma perdida, que a dracma era o dinheiro, uma moedinha da época. E Jesus diz que uma senhora, uma mulher, ela tinha várias dessas dracmas, dessas moedas. Porém, uma delas foi perdida. Então Jesus conta que essa mulher começou a procurar essa moedinha em casa para tentar achar, mesmo ela tendo várias outras moedas. Então a gente percebe que não se trata de uma ideia do valor em si, da coisa em si. De novo, esse conceito está presente. Não é a coisa em si. E Jesus diz, ela também começou a procurar muito e até começou a varrer a casa. Foi varrendo a casa toda até que finalmente ela acha essa moedinha no chão. E ela pega muito feliz e coloca essa moeda junto com as outras que ela já tinha. O que essa parábola de Jesus está trazendo tem ligação direta com aquele trecho do Evangelho onde Jesus diz que há mais alegria no reino dos céus pela chegada de um pecador que se arrepende do que pela chegada de 10 justos que não precisam de arrependimento. Então a gente percebe que, de novo, o conceito aí está não no valor material em si da coisa, mas tem um outro valor sentimental maior. E esse ensinamento nos mostra que ninguém fica perdido no reino de Deus. Não existe uma perdição eterna, onde alguns vão ficar eternamente perdidos. Isso não existe. O ensinamento de Jesus é de que no reino de Deus todos são acolhidos, sem exceção, porque nós somos todos espíritos e estamos todos em processo evolutivo, conforme a doutrina espírita nos ensina. Então, essa é uma segunda citação do Emmanuel. Vamos para a terceira. Emmanuel diz: nos movimentos do templo, Jesus aprecia o óbolo pequenino da viúva. E aí Emmanuel está trazendo um outro ponto do Evangelho, que é aquele em que Jesus conta que na entrada do templo dos judeus, lá daquela época, estavam muitas pessoas ali na porta do templo, e existe aquela caixa de esmolas, onde as pessoas depositam um dinheiro na caixa de esmolas. E Jesus diz que chegou um homem muito rico e que colocou bastante dinheiro naquela caixa de esmolas na frente de todo mundo que estava ali olhando. E depois chegou uma viúva pobre e que essa viúva colocou uma moedinha lá na caixa de esmolas. E Jesus conclui dizendo que essa viúva pobre colocou muito mais na caixa do que aquele homem rico. E aí, mais uma vez, o sentido essencial que está por trás dessa parábola é a diferença entre
as aparências e a realidade essencial, a realidade verdadeira. Existe uma diferença entre o que é aparência e o que é realidade. Então, na aparência, quem olha simplesmente as aparências, aquele homem rico colocou muito mais dinheiro. Então, como que Jesus diz que foi a viúva pobre que colocou muito mais na caixa de esmolas do que o homem rico? É porque Jesus não está se referindo às aparências. Jesus está se referindo à essência. Aquele homem rico tinha muito dinheiro e o que ele colocou ali na caixa de esmolas não era nada para ele que era muito rico. E no outro lado, a viúva que colocou uma moedinha, aquela moedinha ela colocou do seu sacrifício. É algo que faz falta para ela, uma moedinha, porque ela é pobre. Mas ela colocou ali pensando: eu tenho dificuldades, eu passo por várias dificuldades. Mas e quem está passando por dificuldades piores ainda do que as minhas? Então ela vai e coloca com o sacrifício dela aquela moedinha. Então é a diferença entre a aparência externa e a essência realmente que está ligada a quê? Está ligada a sermos espíritos imortais. Está ligado ao nosso interior, aos nossos sentimentos profundos, às nossas intenções. É isso que Jesus ressalta, que a essência está na alma e não na aparência externa. Emmanuel traz esses 3 pontos, então, inicialmente. Mais um pouquinho d'água para combater o calorão. Continuando, nós vamos para o item 5, onde Emmanuel diz: o dinheiro não significa um mal. Então vejam que ele está deixando claro que não é o objeto em si. Então, de novo, não é esse aspecto externo, não é essa coisa material em si da coisa em si. Porque o dinheiro não é um mal, Emmanuel está dizendo, não significa um mal. Todavia, ele continua, o apóstolo dos gentios, que é como Paulo ficou conhecido, Paulo nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, agora Emmanuel vai colocar, é o amor do dinheiro, é quando a criatura ela dá a importância ao dinheiro, aos bens materiais, às riquezas, acima de tudo. O amor ao dinheiro, o dinheiro acima de tudo. Aí sim é que Emmanuel está dizendo, aí começa a ocorrer um desequilíbrio. E ele vai continuar então. Número 6. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras. Olha que interessante. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras. Aqui eu quero aproveitar e fazer uma ligação com o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o capítulo a respeito de Mamon, o capítulo 16, Mamon e Deus, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que vai falar desse mesmo tema aqui de hoje. Lá no capítulo 16 do Evangelho, Kardec vai comentar sobre as riquezas materiais, sobre o dinheiro, vai desenvolver sobre esse tema também. Eu até recomendo, quem tiver interesse em aprofundar esse tema, eu recomendo a leitura desse capítulo 16, que fala sobre Mamon e sobre Deus, que é a citação também daquele trecho do Evangelho que Jesus diz que nós não podemos seguir a 2 senhores ao mesmo tempo. Nós não podemos seguir ao mesmo tempo a Mamon, que representa as coisas materiais, as riquezas, o dinheiro, e ao mesmo tempo seguir a Deus, porque os dois juntos não dá. Então, nesse capítulo, Kardec vai dizer o que Emmanuel está dizendo aqui, que o homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras. E Kardec alerta que nós tomemos cuidado com a leitura do Evangelho para nós não nos enganarmos e acharmos que o Evangelho está dizendo que os ricos estão totalmente perdidos. Kardec diz que não, que na realidade a pessoa pode ser rica e pode ser uma pessoa de bom coração, amorosa, que perdoa, ou não ser. Da mesma maneira, uma pessoa pode ser pobre, uma pessoa que
carente de bens materiais, carente de dinheiro, e ela pode ser boa, amorosa, uma pessoa que perdoa, ou não. Então, o fato de ter dinheiro, ser rico ou ser pobre, Kardec nos explica que isso não traz nenhuma definição sobre nós. O que nos define, de novo, é o nosso interior, são os nossos sentimentos, as nossas intenções. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, isso vai ser bem aprofundado. Continuando aqui, o homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Então aqui Emmanuel vai no ponto central, dizendo que é o mau uso dos recursos financeiros, do dinheiro, que pode trazer problemas quando há essa obsessão que ele diz, essa obsessão que é só pensar no dinheiro, só buscar o ganho do dinheiro, a acumulação do dinheiro, que é aquele amor ao dinheiro. E aí Emmanuel está explicando que quando isso acontece, o que vão ser os valores da pessoa? Vão ser só valores materiais e relativos a dinheiro. E isso é que causa esse desequilíbrio que Emmanuel está dizendo que leva ao orgulho. O que seria o desenvolvimento do orgulho? O orgulho é algo que está lá na alma. Nós, como espíritos imortais, como almas, podemos desenvolver orgulho, que seria o quê? Ao ter bastante dinheiro, ao ter bens materiais, ao ter muita riqueza, a pessoa pode chegar à conclusão que ela vale mais, que ela é mais importante do que os outros que não têm tanto dinheiro. E isso desenvolve o orgulho, ela achar que aquele dinheiro, aquela riqueza, a coloca acima das outras pessoas. E esse orgulho é uma imperfeição da alma, que realmente isso atrasa, isso bloqueia o desenvolvimento espiritual da criatura. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma ligação relativa a esse conceito, a essa ideia, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele também cita que no prefácio, Kardec, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita que Sócrates, o filósofo lá da antiguidade grega, e o discípulo dele, Platão, lá na antiguidade grega, eles são precursores do próprio cristianismo e são precursores do espiritismo. É muito interessante isso. Viveram Sócrates e Platão quase 500 anos antes de Cristo e já trouxeram ideias nessa época que 500 anos depois Jesus iria ensinar, e ideias que depois, muitos séculos depois, o Espiritismo também iria trazer. É isso que Kardec está nos dizendo. E, relativamente a Sócrates, eu gostaria de citar o livro História da Filosofia, que é um livro de dois professores italianos, que são professores da Universidade de Roma, o professor Reale e o professor Antiseri. Eles escreveram esse livro, que tem 3 volumes, um livro muito interessante sobre filosofia, e no primeiro volume, no capítulo 4, eles citam algumas coisas que têm ligação com essa lição sobre Sócrates. E veja que interessante, que são professores de filosofia, não tem nada a ver com o espiritismo, esses professores. Mas o que eles citam então sobre Sócrates? Que Sócrates trouxe uma revolução nos valores muito grande lá na Grécia Antiga. Primeiramente, Sócrates respondeu uma pergunta que muitas pessoas se faziam: quem é o ser humano? O que nós somos essencialmente? O ser humano, ele é o que em essência? E Sócrates deu uma resposta precisa e muito revolucionária. Sócrates disse: o ser humano é uma alma, é um espírito imortal. E veja como Kardec coloca Sócrates como precursor do cristianismo e precursor do espiritismo. E lá naquela época recuada, Sócrates foi pontual, dizendo: nós somos uma alma, nós somos um espírito.
E além disso, ele fez uma revolução gigantesca naquela época, na Grécia Antiga, quando ele colocou que os valores que as pessoas mais cobiçavam naquela época, e hoje continua parecido, as pessoas cobiçavam muito riquezas materiais, a saúde do corpo físico, a beleza física e o poder, ter o poder de comando. Isso eram coisas que se dava muito valor. E Sócrates ele foi revolucionário porque ele disse: essas coisas em si mesmas não têm nenhum valor, não são nem positivas nem negativas em si mesmas. Então, imaginar o dinheiro, a beleza física, a saúde física em si mesmas não são nem positivas nem negativas. E aí Sócrates disse, de uma forma que está totalmente alinhada com essa lição aqui de Emmanuel e com a doutrina espírita, Sócrates disse: é o uso que nós fazemos, já que nós somos almas, o uso que nós fazemos como almas desses recursos é que vai dizer se está indo para um lado positivo ou para um lado negativo. Então Sócrates criou essa grande revolução e que está aqui claramente nessa lição do Emmanuel. Então vamos para a parte final agora da lição de Emmanuel. No número 7, o dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar à claridade divina. É um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Então, olha que interessante. O Emmanuel está dizendo que quando nós temos a posse dos recursos financeiros, do dinheiro, dos bens materiais, quando nós temos a posse disso, que nós conquistamos pelos caminhos retos, ele diz que esses objetos materiais, eles são como um amigo que vem buscar uma orientação em nós. E é bem isso que o Emmanuel está falando, porque as riquezas, o dinheiro, os bens, elas não têm inteligência, elas não têm sentimento, elas são coisas. Então, ele está dizendo, é como se fosse um amigo que chega para nós pedindo a nossa orientação. Então, o que o Emmanuel está querendo dizer é que nós é que vamos decidir, nós é que, fazendo uso da nossa vontade, o que nós temos vontade de fazer com os recursos. E nós, através da nossa inteligência, da nossa razão, é que nós vamos julgar e tomar uma decisão. Eu vou fazer desse jeito aqui, com o dinheiro, com os bens, ou eu vou fazer daquele outro jeito? É isso que Emmanuel está dizendo. A decisão de como aplicar, de como usar esses recursos, cabe a nós. E isso faz com que o uso que nós dermos para aquilo é que vai definir se é um uso que é um uso bom para a sociedade, é bom para a minha comunidade, não prejudica ninguém, é um uso positivo, ou eu uso esses recursos de uma forma prejudicial, de uma forma que prejudica a minha comunidade onde eu estou inserido, prejudica a sociedade como um todo, eu uso de uma forma ruim, é o uso que eu dou. É o orgulho que eu desenvolvo ao ter muitos recursos, eu desenvolvo um orgulho e me acho superior aos outros, porque eu tenho bastante recursos e os outros não, então os outros não valem nada e eu tenho um valor muito grande, eu sou superior. É isso? Se for isso, o uso que eu estou dando, a forma que eu estou entendendo esses recursos é negativa para a minha evolução espiritual, porque aquilo está fazendo com que eu crie imperfeições em mim, ou eu posso direcionar de uma forma positiva. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui é precisamente aquilo que Sócrates já ensinava 500 anos antes de Cristo, a mesma coisa. E vamos buscar aqui a finalização, o fechamento que Emmanuel faz no número 8. Emmanuel diz: responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, ou seja, pelo uso que nós dermos aos recursos, ao dinheiro e aos recursos, o uso que nós dermos, ele diz: responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres. E ai de ti
se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Então, iniquidade aqui significa basicamente todo o mal, tudo aquilo que é o mal. Então, Emmanuel está dizendo, ele está chamando esses recursos materiais, o dinheiro e etc., Emmanuel está chamando de força benéfica, que nós podemos usar esses recursos para o bem, para promover o bem, para promover o crescimento, para promover empregos, para promover boas obras. Então ele chama de força benéfica, que é quando nós direcionamos esses recursos para o bem, para que eles produzam benefícios ao nosso redor. Ou então, ele está dizendo, se nós construirmos um edifício sombrio, um edifício que ele é voltado para coisas ruins, para coisas que não constroem o bem ao nosso redor. E, fundamentalmente, está ficando claro que é uma questão de decisão. Agora, se nós somos almas, sendo espíritos imortais, essas decisões estão na nossa mente, pela razão e pela nossa vontade, aquilo que nós temos vontade de fazer. Basicamente, vai ser uma decisão nossa que vai trazer o respectivo impacto na nossa evolução espiritual. Então, eu gostaria de rapidamente relembrar a vocês e pedir a todos que procurem estimular e compartilhar as redes sociais e esse vídeo para o crescimento do trabalho do grupo Frei Anselmo. Agradecer a vocês por estarem aqui conosco e vou fazer aqui uma rápida prece de encerramento desse trabalho. Vamos, nesse clima que nós estamos de busca do estudo, de busca do conhecimento, vamos elevando o nosso pensamento e pedindo aos espíritos amigos, aos mentores espirituais, que nos fortaleçam na nossa busca de evolução espiritual, que nos inspirem o bem, que nos encorajem no caminho do bem e que nós, com esse encorajamento, com esses esclarecimentos que vêm do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas para o nosso crescimento e evolução espiritual, como espíritos imortais que somos. Que assim seja. E muito obrigado por essa oportunidade e até uma próxima. Até logo.